Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões a respeito dos romances indianistas brasileiros. Essa primeira é a respeito de Iracema, e ela parte do escrito de Alencar em uma carta. Este livro é, pois, um ensaio ou antes mostra. Verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional e achará aí a poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens, a etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos de dizer, tirados da composição das palavras, são de cunho original. O que Alencar quer dizer com essas declarações? O que ele quer dizer, por exemplo, com a expressão aurida na língua dos selvagens? Essa expressão quer dizer sorver, né? Então, aqui no contexto significa inspirado. Quando a gente lê Iracema, por causa do vocabulário indígena, do vocabulário tupi, que Alencar pesquisou profundamente, e também por conta da maneira como as frases são construídas, períodos curtos, parágrafos curtos, com muitas comparações, muita gente, tem muita comparação nesse texto. A gente tem a impressão de que não é um homem branco do século XIX quem está apresentando esse texto para a gente, nem um homem branco do século XVI, quando a história se passa. A gente não tem a impressão de que é o Alencar ele mesmo apresentando isso ou um alter ego dele apresentando isso lá no século XVI. A gente tem a impressão de que é um personagem indígena e aí de gênero não identificado quem conta pra gente essa história. Isso, gente, é de uma riqueza extremamente profunda. Iracema tem uma importância mais, assim, fundamental no romantismo brasileiro, porque é um paralelo que a gente encontra na nossa ficção com o que foi feito em obras fundadoras de nacionalidade do porte da Ilíada e da Odisseia. As pesquisas linguísticas mostram para a gente que o grego que é usado para construir a Ilíada e a Odisseia não é o grego que era utilizado pelas pessoas na época de Homero. Homero inventa uma linguagem literária com muita pesquisa e pesquisa de dialetos, de idiomas falados pela Grécia. Ele agrega tudo isso para construir uma coisa que é completamente nova. E o Alencar faz isso. O resultado, inclusive, na época foi que Iracema não foi um livro bem absorvido no momento da sua publicação. Não é um texto fácil. E as pessoas rejeitaram aquela forma de escrever, aquela maneira de se expressar, em que a gente tem essa semelhança aí com o personagem indígena falando. Continua aqui a questão. De acordo com esse trecho, é correto afirmar que a literatura indianista desse autor, olha só as opções, foi produzida de modo a subverter o sentido que comumente se atribui às palavras de uso corrente. Não é que ele está inovando o sentido corrente das palavras. Ele buscou palavras que não eram usadas pelas pessoas na época, porque são palavras do idioma indígena. Deu-lhe pretexto para que ele criasse palavras que pudessem soar como se de fato pertencessem a alguma língua indígena. Ele não cria palavras, ele pesquisou palavras que existiam, tá? Então, essa daqui que tá incorreta. Foi por ele mesmo considerada de importância menor do que a que escrevia, com outro tipo de preocupação. Não, ele diz que ali está resumido, está sintetizado todas as suas ideias sobre uma literatura nacional. Era um simples ensaio do escritor que se preparava para criar romances de maior peso ambientados na corte. Não, ele não acha que a literatura indianista vale menos do que a literatura urbana, que o romance urbano. Levou-o a pesquisar e a valorizar criativamente a força expressiva da língua falada pelos nativos. Perfeito, isso aí, gente. Questão 2, dessa vez sobre o romance Guarani, tá? Vamos lá para o contexto do comando da questão. O romance Guarani, de José de Alencar, publicado em 1857, é um marco da ficção romântica brasileira. Dentre as características mais evidentes do projeto romântico que sustenta a construção dessa obra, destacam-se. Então, olha só, essas 5 afirmações que seguem aqui, elas devem estar dentro das características mais evidentes do projeto romântico que sustenta a construção da obra. Então, tem que ser características dentro do projeto do romantismo indianista de caráter nacional e tem que estar dentro da construção da obra. Então, tem que
ser coerente com os elementos do enredo. Vamos lá. A figura do protagonista, o índio Peri, que é um típico herói romântico, tanto física como pelo seu caráter. Perfeito, gente. O romantismo ele é caracterizado pela idealização dos personagens. No caso de O Guarani, o índio Peri é o protagonista, ele é o herói da história, ele vai ser idealizado nos seus aspectos físicos e também nos seus aspectos morais. E essa moralidade de Peri é idealizada ao modo da idealização com que se construíam os cavaleiros medievais, lá os personagens das novelas de cavalaria da Idade Média, em quem o romantismo vai se inspirar muitas vezes. O amor do índio Peri por Cecília, uma moça branca, sendo que esse amor segue o modelo medieval do amor cortês. Perfeito! Na narrativa a gente tem 3 representações de interesse amoroso de personagens masculinos por Cecília. A gente tem o amor do Loredano, que não é amor, né? Recebe esse nome, mas não é amor. Loredano, ele é obcecado por Cecília, ele sente por ela interesse sexual, ele sente por ela uma obsessão que faz com que ele tenha posse de Cecília, tanto que ele planeja raptá-la, então levá-la para que ele possa ter relações sexuais com ela, independente do consentimento dela, ele quer levar ela para poder estuprá-la. A gente tem o amor do Álvaro por Cecília, que é um amor romântico ali, no sentido de que eles muito pouco se conhecem, então ele idealiza ali a figura da menina bonita, da menina que é muito delicada e que termina virando depois uma questão de compromisso, porque Álvaro vai ajustar o casamento dele com Cecília, através do pai dela, o senhor Antônio de Maris, mas depois ele vai descobrir a existência de Isabel, mas ele já prometeu que ia casar com Cecília, e aí você tem ali um triângulo amoroso bem malfadado, né? Bem previsto que não vai dar certo isso, né? Não vai ter uma resolução feliz. E temos o amor de Peri por Cecília, que é um amor de devoção. O capítulo em que a gente descobre como é que Peri e Cecília se conheceram usa a palavra Iara, que no romance vai ser a Senhora, e a conexão que Peri faz de Cecília com Nossa Senhora. Então, ele está ali como um devoto dela. Ele ama Cecília como a gente tem aquela imagem dos cavaleiros medievais e dos trovadores medievais a serviço de sua dona, da sua senhora. E vamos pegar aí que esse senhora de dona é como o senhor de dominus, dom. Então é senhor Deus, senhor o meu superior, senhora Nossa Senhora e senhora a minha senhora aqui na terra. O fato de o livro ser ambientado na época da colonização do Brasil pelos portugueses dá a predileção dos românticos por narrativas históricas. Perfeito. Aqui com narrativa histórica não está dizendo que é um romance histórico, porque a classificação é romance indianista. Mas tem aquela questão de conjunto, né? Todo romance indianista é histórico, porque todos eles vão se passar no período da colonização e não no século XIX. Mas nem todo romance histórico é indianista, porque os indianistas vão ser protagonizados por indígenas, por personagens indígenas, tá? E aí a gente substitui essa nomenclatura de histórico por indianista. Mas os românticos gostavam de narrativas históricas, eles gostavam de fazer essa evasão no tempo, e você ter essa ambientação na época de colonização faz com que a gente tenha o alcance desse ideal romântico. E aí a afirmação 4, o final do livro, que marca o retorno a um passado mítico, pois Peri e Cecília simbolicamente regressam à época do dilúvio. Tem um momento no meio ali da narrativa que Peri faz referência a um mito entre os índios brasileiros, pelo menos os goitacás e os aimorés, que apesar do nome ser Guarani, ele não é um índio tupi, ele é um índio goitacá. E esse mito é um mito de dilúvio, em que você vai ter uma grande inundação e aí um casal sobrevive em cima de uma palmeira e eles vão gerar as nações indígenas que nós conhecemos. É um mito ali de dilúvio que é construído na narrativa. O desfecho da narrativa parece que tem a revivência dessa questão, porque
a gente tem Peri e Cecília fugiram lá do embate final da história, quando o grupo de Loredano, o bando de Loredano e os índios aimorés todos estão atacando a casa do senhor Antônio de Maris, e aí ele, depois de batizar Peri, ele libera para que Peri conduza Cecília sã e salva pela floresta para salvá-la, e aí eles estão fugindo, fugindo, fugindo e começa uma chuva. Uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva, começa a inundar tudo, e Peri, para salvar Cecília, ele consegue, ao momento que ele está lá pegando pelos cipós uma palmeira imperial, e ele verga a palmeira e arranca a palmeira, ela vai sair completamente da terra com as raízes para fora e tal, e aí ele faz Cecília subir, ele sobe junto com ela e eles vão ser levados pela correnteza em cima dessa palmeira. Então, retoma esse mito do dilúvio. Sim, as 4 afirmações são corretas. Por isso, o gabarito dessa questão vai estar no item, que seria o item E, tá bom? Questão 3. Corresponde no texto a uma das convenções com que o indianismo construía suas representações do indígena ou da indígena. O texto é curto, mas a gente já sabe que Iracema é um texto difícil, então deixa eu te dar uma dica. Olhe primeiro as alternativas, nesse caso, e aí você vai para o texto, porque você já vai para o texto sabendo mais ou menos o que tentar identificar se nele acontece ou não, tá? O que a gente tinha aqui nas alternativas? Você já está vendo aí qual é a resposta, mas vamos ver o que a gente tinha nas alternativas. Emprego de sugestões de cunho mitológico compatíveis com o contexto. Caracterização da mulher como um ser dócil e desprovido de vontade própria. ênfase na efemeridade da vida humana sob os trópicos, uso de vocabulário primitivo e singelo de extração oral popular, supressão de interdições morais relativas às práticas eróticas. Vamos ver se dá para ir para o texto eliminando já alguma dessas possibilidades. Temos uma que não combina aqui com representação do indígena. O uso de vocabulário primitivos e singelo de extração oral popular. Porque a fonte não é popular e da oralidade, a fonte é o idioma indígena, tá? Tem uma contradição aqui na construção dessa proposição. ênfase na efemeridade da vida sob os trópicos. Quem faz ênfase na efemeridade da vida humana é o barroco, não é o romantismo. Então, fora, certo? Em princípio, essas duas já estariam erradas e a gente teria 3 possibilidades. A primeira alternativa, que vocês já estão vendo que é a correta, a segunda e a última, tá? Supressão de interdições morais relativas às práticas eróticas. Será que, você pode se sentir inseguro, será que os personagens indígenas não têm a moral a respeito das práticas eróticas tão rígida como personagens de outras narrativas? Essa moral existe, tá? E no caso de Iracema, tem um elemento importantíssimo que é o seguinte: Iracema, a gente conhece no início da história, ela é a sacerdotisa responsável pelo segredo da Jurema. Iracema, para fazer isso, ela tem que ser virgem. Então, existe a virgindade como um valor nessa narrativa. Iracema quebrar esse valor é uma transgressão grave, que o pai dela, Araquém, avisa a Martim. Se isso acontecer, ela corre muito risco de ser amaldiçoada. Então, pela narrativa já não tem isso como universo, né? Mas vamos para o trecho, que teria que estar aqui no trecho. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua que esperam a volta da mãe ausente. Martim se embala docemente, e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura dos cachos afetos. Aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. Iracema recosta-se langue. Langue, gente, é com languidez. Languidez é uma falta de energia que tem para o romântico um elemento de sensualidade. Então, ela está se recostando ali molemente, bem relaxada,
ao punho da rede. Então, ele está deitado na rede e ela está encostada ali no que vai ser a parte ali inicial da rede, né? Seus olhos negros e fúlgidos, são olhos brilhantes, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram na alma. O cristão sorri, a virgem palpita. Quando ele sorri, o coração dela dispara. Como sair, é um tipo de pássaro, tá, gente? Como sair fascinado pela serpente, vai declinando o lascivo talhe que se debruça, enfim, sobre o peito do guerreiro. Então, Iracema, ela está hipnotizada como o pássaro hipnotizado pela cobra, e tem uma simbologia aqui bem cristã, né, da cobra como o animal da tentação, e aí ela está declinando o talhe dela, ela está declinando o corpo dela e se debruçando sobre o peito de Martim. E o narrador, ou a narradora aqui, está dizendo que esse talhe, que esse corpo é um corpo lascivo, é um corpo sensual. Como Iracema é indígena e, enfim, ela se apresenta de maneira muito desnuda, ela parece muito sensual, tá? Poderia ser aquela alternativa a supressão das intenções morais relativas às práticas eróticas. A gente pode pensar nisso quando lê o texto de maneira mais isolada, mas tem que prestar muita atenção na questão da metáfora. Ela é como o sair, ela é como um pássaro. Martinha que é posicionada ali como se fosse a serpente. Então, tem ali uma moral que diz que, olha, esse homem está tentando essa mulher, certo? Ela não foi caracterizada como um ser dócil e desprovido de vontade própria, tá? Iracema, na verdade, ela tem características guerreiras. E ela é apresentada aí como alguém que tem vontade própria. Bianca, e onde é que tem esse emprego de sugestões de cunho mitológico? Olha o texto. O dia nasceu e expirou. Temos uma personificação aqui do dia, né? Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. Olha como se caracteriza aqui as estrelas, como você faz nos mitos, né? Uma resposta mitológica, mítica, para o que são as estrelas. As estrelas são filhas da lua, ok? Essa questão foi uma questão de vestibular da FUVEST de 2019 e a gente tem 2 trechos de Alencar e, como você pode ver aqui no comando, espere para verificar o que é adequado sobre os 2 textos, o que é correto afirmar sobre os 2 textos. No primeiro, Alencar chama a atenção para a gente a respeito das diferenças de linguagem do português brasileiro para o português europeu, fazendo como ponto de referência de comparação as diferenças das frutas locais, né? O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera? Então, ele estabelece aí, ó, a gente não pode, a gente não usa a língua do mesmo jeito que os portugueses. O português do Brasil já está se diferenciando muito claramente do português europeu, tá? É a questão da nacionalidade da língua, que para os românticos vai ter a sua marca muito precisa na questão do vocabulário indígena, porque o índio é selecionado como símbolo da nacionalidade. Daí que a gente tem a questão da presença do vocabulário indígena no trecho de Iracema. A graciosa ará, você está vendo aí que ará é em forma de periquito, é uma espécie de jandaia. A arara é grande, quando você repete ali no tupi, você está aumentando o tamanho, a ará é pequenininha. Sua companheira e amiga brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Então é uma espécie de papagaio, né? Consegue falar. Outros remexem o uru, cesto, de palha matizada, é a palha colorida, onde traz a selvagem seus perfumes. Os alvos fios do crautá, uma espécie de bromélia, ele está falando ali de um tipo de fibra usado pelos índios, que é uma fibra vegetal para tecer, por exemplo, roupas. As agulhas da Jussara, é um tipo de palmeira, então Iracema ela usaria
os espinhos dessa palmeira para poder fazer os seus tecidos, com que tece a renda e as tintas que matiza o algodão. Então, as tintas com que ela vai dar cor ao algodão, certo? Então, aqui, Alencar propõe a pesquisa de um vocabulário nacional, na época entendido como um vocabulário baseado ali na simbologia do índio, então na língua indígena, e ele executa essa proposta no segundo texto. Vamos ver o que é que as alternativas disseram. Primeira alternativa. Para Alencar, a literatura brasileira deveria ser capaz de representar os valores nacionais com o mesmo espírito do europeu que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera. Ele diz que existe uma diferença de espírito. Então, não, fora. Ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e costumes, que aí vem através da língua, né? Alencar propõe uma literatura baseada no abrasileiramento da língua portuguesa, como se verifica no segundo trecho. Esse abrasileiramento vem pelo vocabulário indígena, perfeito. O contraste entre os verbos chupar e sorver, empregados no primeiro trecho, revela o rebaixamento de linguagem buscado pelo escritor em Iracema. Alencar não busca uma linguagem rebaixada, ele busca uma linguagem nacional. Em Iracema, a construção de uma literatura exótica, tal como se verifica no segundo trecho, pautou-se pela recusa de nossos elementos naturais. Não, gente, ela não é literatura exótica, é literatura nacional, e não é a recusa dos nossos elementos, é o abraçar, o valorizar, a exaltação dos nossos elementos. Ambos os trechos são representativos da tendência escapista do nosso romantismo, na medida em que valorizam elementos naturais em detrimento da realidade rotineira. Olha, a gente pode sim pensar que o indianismo, como a narrativa histórica, é uma forma de escapismo. Só que o que Alencar destacou não é um desejo de escapismo. O que ele destacou é um desejo de brasilidade, de nacionalismo. Então, não, essa daqui está fora do que está sendo discutido e executado por Alencar. Aqui, a última questão que a gente vai ver é uma questão que já caiu no vestibular do ITA, novamente sobre Iracema. Temos 3 afirmações. Acerca da protagonista do romance Iracema de José de Alencar, pode-se dizer que é uma heroína romântica, tanto por sua proximidade com a natureza, quanto por agir em nome do amor, a ponto de romper com a sua própria tribo e se entregar a Martim. Perfeito isso aí, gente. É uma personagem integrada à natureza, mas que se corrompe moralmente depois que se apaixona por um homem branco civilizado e se entrega a ele. A gente não pode considerar que o que acontece com Iracema é uma corrupção moral, porque o valor máximo do romantismo é o amor. E o que acontece com Iracema é que ela se entrega a esse amor, ela vivencia esse amor. Então, a gente não vai considerar que existe uma corrupção moral dela, tá? Ela não está abandonando valores que são considerados elevados para o romântico, em nome de valores materiais, por exemplo, tá? A gente teria uma corrupção moral se ela, por exemplo, deixasse de estar com Martim por causa de uma vantagem econômica ou política, ou se ela ficasse com Martim por isso, por esses motivos. O que acontece com Iracema é que ela rompe com regras sociais que ela considera que cerceiam a sua liberdade pessoal, que é uma coisa muito valorizada pelos românticos, a sua individualidade e que sufocam a sua emocionalidade, que são os valores máximos para o romantismo. Possui uma grande beleza física, descrita com elementos da natureza, o que faz da personagem uma representação do Brasil pré-colonizado. Sim, está correta essa última afirmação. Então, temos como resposta aqui a terceira alternativa, a alternativa C, que apenas 1 e 3 estão corretas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais o Guarani Iracema. Um beijo e até a próxima.